Eu fui diagnosticada com atrofia multissistêmica há pouco tempo, né? A atrofia multissistêmica tem 3 tipos, né? Na minha classificação, são 2 principais. Isso foi através de vários problemas que eu já tenho há muito tempo, que vocês que me acompanham sabem. Eu tinha problema no coração, ia pro cardiologista, o cardiologista dava um diagnóstico, eu tive 3 tromboses sequenciais, fiz cirurgia, várias cirurgias, e os vasculares que me acompanharam e o hematologista deram um diagnóstico. Eu comecei a ter problemas de memória, tremores muito fortes, cognição prejudicada, me sentia perdida, não sabia onde estava, e aí não dormia, tinha mudanças temperamentais muito grandes. Em 2013, eu procurei um psiquiatra e tive o diagnóstico, né? Lembrando que a atrofia multissistêmica, ela ataca todos os órgãos, todos os órgãos. E basicamente no cérebro, né? É uma doença neurológica, progressiva, fatal, não tem cura, não tem tratamento, o tratamento é paliativo. Eu que dava palestras, participava de P&D, pesquisa e desenvolvimento do produto, sempre me destacava, comecei a ter dificuldade para lembrar o nome do produto que eu trabalhava, se eu já tinha falado com o médico ou não, esqueci a chave do carro, não sabia onde estava meu celular, tava na mesa todos os iPads parecidos, né, da empresa, eu pegava o iPad do outro, eu comecei a prejudicar a minha vida de todas as maneiras. Então eu senti a necessidade de voltar para ter uma ideia, porque a atrofia multissistêmica, ela tem aí uma média de vida de 7 a 10 anos. E aí eu senti a necessidade, mas não é 7 a 10 anos do diagnóstico, é 7 a 10 anos do princípio dos sintomas, do início dos sintomas. Eu senti a necessidade de voltar no tempo, porque eu comecei a ver no meu YouTube, no Instagram, que há 5, 6 anos atrás eu já estava com a memória e com os tremores prejudicando minha vida extremamente. Ou seja, não foi ali que tinha começado os sintomas, ali os sintomas já estavam avançados. Então eu comecei a me questionar quando iniciou os sintomas. Como minha memória não funciona, data para mim é muito difícil, ano para mim é muito difícil. Eu tenho que ter tudo anotado, tudo registrado, porque se não for anotado e registrado, eu não consigo. Às vezes eu vou assinar um documento e fico pensando em que ano a gente está. Se você me perguntar, eu atrapalho tudo. Isso já tem muitos anos, já tem muito tempo. E como a evolução do quadro se dá, claro, através de exames que eu tenho feito já há muito tempo. O diagnóstico é feito através de exames cerebrais. Eu fui para São Paulo fazer nos melhores hospitais, no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, e fui para um médico que ele é especialista nessa doença, porque quando ele soube da minha história, eu tenho síndrome de Cocket, eu já tinha ido em alguns neurologistas por indicação de meu psiquiatra, e eles já tinham visto, né, através de exames, que meu cérebro estava prejudicado, que existia uma possibilidade de demência naquela época já, mas que eles não sabiam como, porque eu era muito nova. E então eu que dava palestras para centenas, já cheguei a dar para 400, 500 pessoas.
que era destaque, que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, comecei a ter dificuldade em coisas básicas. Geralmente vocês veem meus vídeos ou coisas no Instagram de quando eu tô bem, ou de algum tempo passado, quando eu tô bem eu faço vídeos e fotos e alguma coisa, mas na maioria dos dias eu não estou bem. Eu tenho paralisia nas pernas, paralisia nos braços, os tremores que eu já falava para vocês há muito tempo, tremor na voz, minha garganta começou a fechar, que é um dos piores sintomas, porque você fica completamente sem ar, você não tem controle, porque é um músculo também, e todos os meus músculos, eu começo a não ter controle de meus músculos. Em 2014, quando, a primeira vez eu acho que eu fiz, nem sei se tá lá o vídeo no YouTube, eu falava desses meus espasmos, né? Eu até contei uma história de que eu tava no aniversário de uma amiga, num restaurante, e ela tinha acabado de ganhar um vinho, o espasmo, eu derramei e quebrei o vinho. Teve uma época que eu não podia ir para restaurantes, porque eu não conseguia tomar o vinho, a bebida. Eu sempre tremia, então eu contei lá a história de que às vezes eu tinha, quando eu paquerava e tal, que eu tinha vergonha de sair com a pessoa porque eu tremia tanto e a pessoa achava que eu tava nervosa e alguma coisa assim. E não era. Ou quando eu dava palestra, chegou um momento que eu parei de usar o laser point, ou tinha dificuldade com o microfone já naquela época, ou seja, há muitos anos atrás. E nenhum dos profissionais que me acompanhavam, gente, inclusive na parte psiquiátrica, eu tinha 3 profissionais excelentes. Eu voltei para ler o relatório deles e ver quais foram os primeiros sintomas, se já tinha registro dos sintomas da doença, e já eram muito claros, mas é uma doença muito rara, e que começa com 50 a 60 anos. Eu, com 30 e poucos anos, esse médico que é especialista, que me acompanha hoje, ele é especialista em doenças raras. E ele é especialista nessa doença. E as pessoas que começam a ter essa doença começam com 50, 60 anos. Eu, com 30 e poucos anos, já tinha. Então, assim, eu tinha acompanhamento em clínicas com excelentes profissionais. Todos os profissionais que me acompanharam na parte pulmonar, na parte cardíaca, na parte mental, como atinge todos os órgãos, eu sentia ortopédicas, dores nas cervicais e na lombar são insuportáveis. Dores de cabeça que eu não tinha remédio que passava. Então, todos esses sintomas eu procurava um médico. E aí chegou um momento que um dos médicos neurologistas falou assim pra mim: olha, você não tem uma síndrome. Síndrome é o quê? Um conjunto de doenças, né? Ele falou pra mim: você não tem uma síndrome, você tem várias síndromes. E realmente ele estava certo. Eu tenho que escrever aqui as coisas pra eu lembrar de falar. Então ele falou: você tem várias síndromes e eu não sei dizer o porquê. Foi um neurologista que me falou na época. Mas se eu fosse você, eu pararia de fazer tantos exames, de procurar, porque você já passou por vários profissionais, todos excelentes. Você já fez vários exames, eu já sofria muito, eu sempre estava internada. Ele falou: olha, se fosse minha mãe, minha filha, eu falaria para ir agora, neste momento, aproveitar a vida, relaxar, fazer as coisas que você gosta. Não, José, não fazer as coisas que você gosta, porque realmente já estava bem comprometida a minha situação cerebral, mas ele não sabia dizer o porquê. Aí, depois de todos esses vai e volta e tal, esse médico soube que eu tinha síndrome de Cockett, viu todos os meus exames, viu a minha idade, ele falou que provavelmente, antes de me ver, já que eu tinha atrofia multissistêmica, mas que ele queria me ver pessoalmente. Quando eu fiz a primeira consulta, ele já afirmou, pela queda de perna, queda de postura, tremores excessivos, descontrole
da perna, do braço, não. Da cognição, enfim, todos os sintomas relatados. Meu pai e minha mãe estavam na consulta, então confirmaram os sintomas que eu tinha, as coisas que eu não me lembrava. E aí o médico falou que provavelmente eu tinha, mas aí eu fui para a parte dos exames, né? Exames sérios, exames dolorosos. Eu comecei a criar pavor dos hospitais, eu comecei a sair dos hospitais, das UTIs. Não, José, não, tá doendo. Eu comecei a sair dos hospitais em fuga, porque eu comecei a criar trauma, eu não aguentava mais fazer tanto exame, fazer tanto tratamento, todos dolorosos, todos demorados e todos que acabavam não dando resultado nenhum, porque ninguém chegava a nenhum diagnóstico. E, sim, então meus profissionais eram excelentes. Mas nenhum deles tinha como diagnosticar. Porque se os próprios neurologistas não conhecem a doença, é uma doença que é muito rara. Então, assim, é muito difícil um médico, mesmo dessa especialidade, que é uma doença neurológica, diagnosticar a doença. Mas eu dei a sorte de meus exames e de meu histórico cair na mão desse médico e ele querer me conhecer, e eu acabei relutando até durante muito tempo, porque eu não queria mais passar por aqueles processos todos, e eu sabia que ele ia me passar exames. Foram muitos exames complexos, exames caríssimos, mas ele juntando meu histórico com meus exames antigos, com todos os relatórios médicos, com a avaliação dele, eu fui diagnosticada com atrofia multissistêmica. É uma doença, como eu falei, né, crônica, não tem cura, e ela evolui muito rápido. Ela evolui muito rápido e isso tem, sim, eu senti a necessidade de procurar data, né? Porque eu comecei a ver que só aqueles vídeos, eu comecei a postar ali, há 5, 6 anos atrás, mas ali eu já estava muito prejudicada, ou seja, com certeza a doença vinha anterior àquilo. Então eu fui olhar, por exemplo, o INSS me afastou como caso gravíssimo faz 7 anos atrás. Todo mundo sabe a dificuldade que é para o INSS afastar uma pessoa. Eu não pedi o afastamento. Foi o INSS quem me afastou sem eu nem me comunicar. Eu só recebi a carta do afastamento. O relatório do médico, vou ser breve porque tem muita informação, mas o relatório do médico foi: ai, José, não, tá doendo, velho. O relatório físico do médico foi o seguinte: faces de doença crônica, emagrecida, juízo crítico comprometido, a vontade de alta hospitalar. Eu estava internada, mas eu tinha vontade já de ter a alta. Trêmula, ou seja, ele já percebeu esse tremor grande. Humor rebaixado, longilínea. Ele fala do CID atual, disse que ia mudar o CID, diretrizes com conduta, não sei o que, não. Periciada, apresenta episódios graves, recorrentes e critérios de mau prognóstico. Critério de mau prognóstico é o quê? Ele, pelo meu histórico, ele já avaliava que eu não melhoraria, que minha situação ficaria pior. Isso foi há 7 anos, né? Há 7 anos atrás. Só que para o INSS me dar o afastamento, isso aqui foi o... Não, aqui foi 2019 já. 2019.
Ai, gente, a data pra mim é muito complexa. Mas assim, pro INSS dar o afastamento direto, sem você nem solicitar, você tem que ter 5 anos de afastamento, né? Fazendo a perícia, eu passei por 9 peritos. Eu tinha 3 médicos que me acompanhavam só na parte mental, 2 na vascular, 2 na hemato, 3 cardiologistas. Os outros eu nem sei dizer. Sempre com a imunidade muito baixa, e todos os médicos diziam que meu prognóstico não era favorável. Eu também fiz vídeos aqui sobre isso, principalmente na parte da cardiologia. E só que nenhum deles, repito, todos os médicos excelentes, mas nenhum deles conseguiu diagnosticar. Eles sabiam que eu tinha essas síndromes raras, eles sabiam que eu estava piorando, mas nenhum deles sabia dizer o porquê. E assim, nem o cara que é especialista nisso, um especialista em doenças raras, consegue diagnosticar, ainda mais no meu caso, que é um caso que, além de raro, foi um caso muito precoce, porque é uma doença extremamente rara que se inicia com 50 e 60 anos. No meu caso, com 30 e poucos anos, eu já tinha iniciado os sintomas. Aí eu voltei para ver o relatório de alguns médicos, e naquela época, 2017, foi o primeiro afastamento pelo INSS, né? Ou seja, que já era uma coisa grave, porque o INSS dá um afastamento, já é um sintoma grave. Então, eu já tinha evoluído muito na doença. Aí, 2021 eu coloquei o stent, 2023 eu tive a AVC. 2013 foi quando eu comecei o acompanhamento no hospital psiquiátrico mental. Naquela época, o diagnóstico, os sintomas, eu fui olhar se os sintomas batiam, né? Já tinha um relatório, lembrando que lá eu não era só atendida por 3 eram meus profissionais assistentes, mas eu ficava internada, então eu tinha contato com dezenas de psiquiatras, de terapeutas, de clínicos que atendiam também na clínica, cardiologista, e nenhum deles foi capaz de diagnosticar por causa da dificuldade. Eu fico reforçando isso porque eu quero que vocês entendam a falta de diagnóstico na época não foi por incompetência, muito pelo contrário, são profissionais muito competentes. E lembrando que a atrofia de múltiplos sistemas, ela afeta todos os órgãos. Por isso eu ia para tantos especialistas e tive tantos problemas. Inclusive, a parte mental também é muito prejudicada, porque o cérebro é um órgão, inclusive a parte minha cerebelar, que é onde eu tenho o principal problema, né? Foram atingidos e aí reforçando que são excelentes profissionais, mas eles já tinham percebido os sintomas, todos eles reforçavam que o quadro estava se agravando, que não tinha volta, né? Que o prognóstico era ruim, mas não sabiam por quê. E não que o diagnóstico deles estivesse errado, porque, no caso, o que a gente achava ser a doença principal era, na verdade, um dos órgãos que das doenças que estavam abrangentes na atrofia de múltiplos sistemas, assim como coração, assim como pulmão, assim como bexiga, rim, todos os órgãos. Então, naquela época, eu já tinha relatório dizendo que meu quadro geral estava cada vez mais cronificado, que existia uma necessidade de ampliação de equipe para me dar suporte de tratamento. Já dizia que havia uma piora no quadro global, disfuncionalidade, alterações cognitivas, paralisia sob pressão. Os relatórios reforçavam que a cada crise eu evoluía com piora grave de quadro. Em 2018 eu parei de trabalhar, eu me lembro a última vez que eu saí com meu gerente, não sei se ele vai lembrar, eu já estava completamente
disfuncional. Eu me lembro que eu cheguei a conversar isso com ele, que me deu todo o suporte. O dia que eu saí com ele, eu tava totalmente atrapalhada, eu perdi a chave do carro várias vezes, eu perdi o iPad várias vezes, eu perdi o celular várias vezes, eu tranquei os produtos dentro do carro e a gente não achava a chave, a gente passou mais de 1 hora procurando a chave do carro, que no final das contas eu acho que tava na porta do carro, alguma coisa assim. Isso começou a acontecer com muita frequência, acontece comigo até hoje. O dia todo, eu passo o dia todo procurando o controle remoto, procurando o celular, o tempo todo perdendo. Para, José, tá doendo? Não. Gente, eu tô com um filhote agora. Não sei se vocês sabem, o meu Gucci faleceu. Agora, recente, eu peguei esse troço aqui, que tá me dando trabalho da Zorra, de José Carlos. Tá me mordendo, porque cheio de brinquedo na casa, a casa toda de brinquedo. Você gasta um dinheiro absurdo de brinquedo. E ele gosta de morder o quê? Papel higiênico, mão, lençol. Mas vamos lá. Ou seja, em 2018 eu parei de trabalhar. Pra você se afastar da empresa, você já tem que estar muito mal. Você já não consegue mais esconder de ninguém. Você já não consegue esconder dos seus clientes. Você não consegue esconder dos seus gerentes. Você não consegue esconder dos seus colegas. Que você já tá no limite. Porque ninguém quer perder o emprego, ainda mais em um lugar tão concorrido e que era meu sonho. Mas eu já estava no limite, não tinha mais como eu continuar trabalhando. Eu já estava incapacitada em 2018, quando eu fui afastada. 2018, sim, em 2017 o INSS definiu o primeiro afastamento, né? Mas eu voltei a trabalhar ainda. Aí 2018 foi quando eu parei de vez de trabalhar. Aí dizia nos relatórios também, continuando, que eu tinha várias internações, que eu tava com pensamento acelerado, com delírios, agitação motora. Essa parte motora era uma parte que eu reclamava muito, porque minha cabeça ficava assim, os meus braços, eu perdia o controle da perna, eu caía muito. As pessoas sempre achavam que eu estava bêbada, sempre. E eu não sabia, porque eu já tinha, a bebida, ela atinge o quê? Na época eu bebia, né? Então, a bebida, ela atinge a parte cerebelar. Então, você fica o quê? Você fica tonto, você fica desorientado, você fica cambaleando, você cai. E a minha doença, a parte principal tá onde? Na parte cerebelar. Isso foi o meu médico que me explicou, porque eu falei pra ele que eu tinha vergonha, que as pessoas achavam que eu tava sempre bêbada. Não que eu nunca tivesse bêbada, né? Pode ser que eu tava, porque eu bebia, mas muitas vezes eu nem tinha bebido. E o que acontecia nessa época? Sim, meu médico me explicou que a parte cerebelar, as pessoas achavam que eu tava bêbada, porque justamente por isso. Porque minha doença está concentrada na parte cerebelar. Então, eu tenho tudo que um bêbado tem. Porque a bebida faz o quê? Trabalha nessa parte. E quais são os meus principais sintomas? Esses motores, a tontura, desmaio. Gente, chegou, acreditem em mim, 3 meses que eu desmaiava todos os dias. E não era um desmaio que dava pra eu perceber, sentar, me segurar. Não era aquele apagão, tá apagando, tá ficando cinza. Não era. Eu simplesmente caía, enfiava a cabeça em tudo quanto era lugar. Me machucava inteira. Eu acordava toda. Hoje em dia eu tomo uma medicação que controla isso. Na época eu não sabia. Eu andava me batendo em tudo. Chegou uma época que eu não podia usar salto, eu não sabia por quê. Teve um dia com minha prima, ela vai lembrar, eu nem conversei sobre isso com ela ainda, que eu caí na boate, quebrei o tornozelo e achei que tinha quebrado o salto, porque ali eu já não conseguia mais andar de salto. E eu achei o quê? Que tinha sido porque eu tinha bebido. Então, já tem muito tempo os sintomas. E como o prognóstico, né, da doença é sobre os sintomas, não é sobre o diagnóstico, então eu fui procurar, né?
Aí, ou seja, em 2013 foi que eu comecei já o tratamento e procurar ortopedista, cardiologista, vascular, porque eu não aguentava de dor. Eu não aguentava de dor, eu fazia todos os exames, tomava todas as medicações e não funcionava. Em 2013 eu comecei a ser acompanhada pelo meu médico, que me acompanha até hoje na parte mental, que o diagnóstico e tratamento dele foi perfeito, né? Mas ele só acompanhava a parte mental, tinha parte cardíaca, tinha parte, enfim, de todos os órgãos, né? E na parte mental dele eu faço tratamento até hoje, mas é só uma das doenças que essa síndrome e que essa doença carrega, porque ela vai em todos os órgãos, como eu já falei. Naquela época ele fez um relatório falando o seguinte, que meu pensamento estava acelerado, que eu estava com agitação motora, alergia, controle de temperamento pobre, problemas para adormecer ou manter o sono, prejuízo grave em 2013 da memória, não consegue gerir sua vida de maneira irreversível. Ou seja, na época ele já me deu um prognóstico, como ele sempre me deu em todos os relatórios dele, de que era irreversível. Assim como os outros profissionais me davam também, todos diziam que era irreversível, porque a cada consulta, a cada internação, eu ficava pior, eu piorava. E nenhum sabia por quê, já que eu fazia o tratamento corretamente, eles me internavam para garantir que eu tomasse as medicações e fizesse os tratamentos corretamente, e mesmo assim eu continuava em piora. Por quê? Porque a atrofia de múltiplos sistemas não tem cura, e mesmo o tratamento por sintomas, né? Por exemplo, eu tô aqui, não tô tremendo tanto, tô conseguindo falar, às vezes vocês veem que eu consigo me comunicar e tal. Por quê? Porque eu tô sob tratamento dos sintomas. E aí tem dias que eu tô melhor, mas na maioria dos dias não. E essa evolução é rápida, é progressiva. Não tô falando da minha, tô falando da doença. Ela é crônica, fatal, progressiva, degenerativa, e não há, desde aquela época que meu médico me diagnosticou e deu o primeiro relatório dizendo que não havia prognóstico de melhora. O médico do INSS também falou a mesma coisa, não havia prognóstico de melhora. E todos os médicos falavam a mesma coisa, não existia melhora, meu prognóstico estava cada vez pior. Aí, então, voltando no tempo, se a média de vida do paciente... Média de vida não, porque média de vida você pode falar assim, o bipolar tem uma média de vida de não sei quantos anos, um paciente de câncer tem uma média de vida de não sei quantos anos, ou não sei o quê. Só que essas pessoas, elas podem se curar fazendo tratamentos, né? No caso, tratamentos curativos. Existe tratamento curativo para câncer, existe tratamento curativo cardíaco. Eu tenho disfunção total também na parte de pressão. Minha pressão baixa, minha pressão sobe abruptamente e pro limite. Eu sou diabética, mas ao mesmo tempo eu sou... eu tenho oh, meu Deus, como é o nome? O contrário, né? Do diabetes. Então, tipo assim, minha glicemia, ela vai de 34 a 360 em 5 minutos. E eu não estou exagerando. Acredite quem quiser. Tanto que eu já fiquei internada em UTI com minha madrinha. E a pessoa falou assim pra mim, eu falei, eu tô passando mal de novo, e eu já conheço os sintomas, eu falei, minha glicose caiu muito, e a enfermeira falou, é impossível a sua glicose ter caído, a gente mediu em 5 minutos, só que eu tava com o meu aparelho, e quando eu medi, ela já tinha caído de 360 pra 34. Nesse dia, inclusive, eu dei fuga do hospital, porque eu falei, vão me matar aqui, porque se eles não acreditam no que eu falo, eu tô com sintomas, e ali eu já tava em risco de
como é que eles falam? Em risco de choque, né? De entrar em coma. E quando eu boto os vídeos aqui pra vocês, eu boto editado, viu? Ou então eu gravo 10 vezes pra poder botar o vídeo, porque na minha vida real é assim. A memória e a cognição já foram embora há muito tempo. Mas esse vídeo que eu vou fazer inteiro mesmo. Sim, aí meus sintomas são muito graves, muito loucos, e eu já esqueci o que eu tava falando. Mas, sim, ou seja, a média, no caso da síndrome que eu tenho, da atrofia de múltiplos sistemas, a AMS, não é uma média de vida. Hoje não existe cura, ou seja, não há chance, possibilidade de vida. Não existe medicação que cure. Então, quando eu falo média de vida, não é uma média de vida que um vai conseguir viver 5 e o outro vai conseguir viver 20, não. Não. Hoje não existe, porque eu tenho fé, eu já falei pro meu médico que eu acho que eu vou enterrar ele. Eu tenho fé de que vai aparecer uma cura aí nesse meio tempo e que eu vou me curar. Mas hoje, em julho de 2024, não há cura. E aí, essa média de vida vai acho que é de 6 ou 7 anos até 10 anos. Tem gente que viveu 12 anos? Tem. Que é uma raridade, só que pense. Por isso que eu acho que eu vou viver muito tempo e vai aparecer a cura. Porque a doença é rara, extra rara. Aí tem uma média de vida lá, de 50 a 60 anos. Eu, com 30 e poucos anos, já tinha doença. Ou seja, dentro da raridade, eu já sou a raridade. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, se em 2013 eu já tenho registro e relatório exatamente desses sintomas. Tremor, cognição, memória, desorientação, tudo prejudicado. Ali, para eu procurar um especialista, ou seja, minha vida já estava prejudicada. Há pelo menos 1 ano, 2 anos, quando eu fui procurar o especialista. Mas vamos dizer que não. Vamos nos basear em relatórios, em dados, em internações. 2013 foi o meu primeiro caso. Ou seja, estamos em 2024. Isso significa que eu tenho 11 anos do início dos sintomas, não do diagnóstico, do início dos sintomas. Eu fico olhando assim porque eu tô tentando lembrar as coisas, formar o raciocínio linear hoje pra mim é difícil. Então, eu já tenho 11 anos. Então, se eu sou rara na doença, se eu sou rara na idade que eu comecei a doença, eu sou rara também de que vai haver uma cura e de que eu vou vencer essa doença. Até porque hoje, todo mundo sempre teve muita referência de mim, porque eu realmente fui muito cuidadosa com minha pele, com meu cabelo, com minhas unhas. Eu trabalhava numa multinacional, sempre estava na frente do palco, ou seja, eu sempre estava no salto 15, bico fino, bolsas maravilhosas. Eu tinha que estar assim, ser bem apresentável, estar apresentável no meu trabalho, maquiada, bem cuidada. Hoje, graças a Deus, eu tô na minha casinha pronta, linda, do jeito que eu sempre sonhei, mas até chegar aqui eu ainda fui prejudicada por essa parte cognitiva, dificuldade de raciocinar mesmo, de ter não sei, eu levei 2 golpes, eu recebi um dinheiro muito bom dos anos que eu trabalhei, muito bom. Consegui comprar um terreno do jeito que eu sempre sonhei, né? Longe perto da cidade, na verdade, porque aqui é 15 minutos do centro, 10 minutos, 15 do hospital, porque eu preciso estar perto da UTI, mas ao mesmo tempo em uma área preservada, né? Que nunca vai ser mexida, no meio de árvores, montanhas, rio, do jeito que eu sempre quis, uma casa linda, moderna, de vidro, confortável,
Mas eu paguei o preço para isso, sangue, suor e lágrimas. Como nada na minha vida veio fácil. Então, eu tô realizando o meu sonho hoje, mas eu não esperava que fosse com tantas dificuldades. Mas eu pretendo, a cada dia que eu passo, realizar meu sonho. Viver momentos de alegria, momentos de felicidade. E amanhã seja o que Deus quiser, né? Eu posso estar falando com uma pessoa aí que vai atravessar a rua, Deus me livre, e papuf, ter um acidente e morrer. E pode ser que amanhã digam assim no jornal, apareceu uma cura para a doença. Pode ser, tudo pode ser. Então, hoje eu tenho 11 anos comprovados dos sintomas iniciais da doença e vivendo cada dia. O que eu decido todos os dias. Eu não vou me entregar. Todo dia que eu acordo, eu olho, abro a janela, a primeira coisa que eu faço, olho para esse morro, para essa montanha aqui na minha frente, que vocês não estão vendo. É vaca, galinha, cavalo, não é nada meu, é tudo da fazenda, mas eu digo que é meu. Bom dia, minhas vaquinhas, meus cavalos, meus boi, vem tudo aqui. Eu digo que é meu, porque fica aqui no meu quintal, então é tudo meu. Olho para esses morros, pro rio, que também não é meu, mas tem trilha, tem caminhada, tem tudo. Apesar de que eu não posso fazer hoje, né? Hoje em dia eu não posso fazer. Mas o que eu decidi? Eu tenho hoje uma perda de massa óssea, de massa muscular. Estou extremamente flácida. Foi internação de muito tempo. Foi muito tempo sem poder me movimentar, sem poder... Foram cirurgias, tempo de recuperação. Enfim, hoje eu não sou mais a Kika que eu era. Como eu já fiz várias vezes na minha vida, estou me reconstruindo, me redescobrindo e procurando novas ferramentas para continuar sendo feliz. De uma coisa eu tenho certeza, eu estou realizando o meu sonho. E eu acho que poucas pessoas têm a oportunidade de dizer assim, meu Deus, era meu propósito, é meu sonho e consegui realizar. Eu sempre quis realizar o meu sonho e dar a possibilidade de meu filho realizar o sonho dele. Então, com isso, hoje, eu consigo realizar meu sonho, tá vivendo no meio do mato, numa casa do jeito que eu queria, projetada do jeito que eu queria, decorada do jeito que eu queria, organizada. Vou começar a fazer o meu jardim daqui a pouco, depois eu vou mostrar pra vocês. E viver e respirar esse ar puro, que é muito diferente esse ar, gente, do da cidade. Respirar esse ar puro. Aqui tem frio, as estações são definidas, tem primavera, verão, outono, inverno, diferente de Salvador. Você curte o friozinho, você curte o calor. É a cidade que os imóveis mais crescem hoje no Brasil. Ou seja, o sonho que eu quero para meu filho no futuro, eu vou conseguir realizar através desse investimento que eu fiz, porque ele vai poder vender a casa, fazer o que ele quiser. E não vai ser barata, porque hoje é o segundo local que mais cresce no país imobiliário. Eu acredito que em pouco tempo se torne o primeiro. Onde eu moro aqui é muito bom, é um bairro novo, um condomínio novo, ou seja, vai começar a valorizar, como lá em Salvador era Paralela, Alphaville. Eu estudei muito antes de fazer essa decisão. Até sair meu dinheiro, eu tive muito tempo, anos para pensar, então, anos para estudar. Quem me conhece sabe. Mesmo minha memória e minha cognição prejudicada, eu sempre anoto. Então, eu tinha 2, 3, 10 cadernos onde eu estudava e anotava, estudava e anotava. Enfim, eu tô realizando meu sonho todos os dias. Então, vocês não vão me ver, pode ser que um dia vocês me vejam cheia de maquiagem, loira, maravilhosa, linda, numa roupa maravilhosa. Mas minha realidade hoje é no meio do campo, sem maquiagem, com cabelo do jeito que eu quiser. Não tem nem salão aqui pra eu fazer nada, unha, nada. Com as roupas que eu quiser, inclusive merchan aqui rapidinho. Minhas roupas maravilhosas, sapatos maravilhosos, bolsas maravilhosas, tenho várias com etiqueta. Que minha loja, né, que eu tinha
de bijuterias e joias. Eu não tenho condição nenhuma de trabalhar mais com nada, então eu vou vender tudo. Quem tiver interesse, chama aí. Quem tem meu WhatsApp no WhatsApp, quem não tem no Instagram. Pode juntar uma galera de Salvador, por exemplo, eu mando num frete só as coisas. Mas assim, gente, tem muita coisa. Quem me conhecia sabe. De bom gosto, de qualidade, de marca, que ainda tá com preço. Eu não posso usar mais salto, eu não posso usar mais roupa que seja muito complexa, muito de botão, porque eu tenho dificuldade por causa dos tremores. A maquiagem, então, se eu fizer, vou ficar parecendo um palhaço, porque o batom vai ficar pra cima, o delineado vai ficar puxado, eu vou ficar igual o Batman. Não rola. Então, quem quiser aí, o Mechan, ó, tô vendendo muita coisa legal. Me chama aí que eu mando as fotos. Então, eu tô realizando meu sonho todos os dias. O que eu decidi? Eu não vou, neste momento, apesar de indicações médicas, viver em hospital, viver internada. Até porque, se eu vou morrer mesmo. Eu prefiro morrer realizando meu sonho todos os dias do que morrer no hospital sofrendo todo dia. Essa parte muscular minha, meu corpo não é e não vai voltar a ser como era antes. Não vai. Então, estou aceitando e abraçando minhas celulites, minhas gordurinhas e tudo. Aceitando não, porque dentro do possível, apesar de eu não ter estabilidade, mas eu não posso treinar, eu não posso pegar peso, porque se eu caio o tempo todo, se cair em cima de mim, já viu, né? Eu tomo anticoagulante em dose alta, então eu não posso me cortar, ou seja, skate, surf, patins, dançar, que eu sempre amei fazer tudo isso, sempre amei. Eu não posso mais, eu não tenho mais coordenação. As músicas que eu amava cantar, eu não consigo mais lembrar a letra, eu lembro uma parte ou outra. Falar para o público, que eu sempre falei muito bem, eu não tenho mais isso. Mais uma, duas pessoas que verem meu vídeo aí, ó, apoia aí, dá uma curtida, segue aí. É aquele negócio, enquanto eu tiver meus 3 seguidores, seguirei como se fosse uma blogueira, né? E eu sempre compartilhei com vocês minha vida, queria compartilhar isso aí também. E deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa, com certeza eu tô. Mas, assim, aí eu vou procurar alguma coisa que eu não me quebre toda, né? Ou que eu não bata de cara no chão, ou que eu não passe vergonha demais, né? Porque, tipo assim, eu tô pensando em voltar a dançar. Vai ser bonito, não vai ser bonito. Vai ficar lindo, não vai ficar lindo. Vou conseguir fazer no ritmo da música, não vou fazer. Mas, pelo menos, vai ser um exercício aí pra eu tentar manter o máximo possível meu corpo em movimento, que eu preciso movimentar meu corpo. Meus músculos estão cada vez mais rígidos, eu tenho sentido cada vez mais dores. E eu acho que a parte da dança vai mexer com minha parte mental, vai me dar uma relaxada nessa parte muscular cervical, lombar, vai me manter um pouco mais, o máximo que eu puder em equilíbrio. Se um dia eu postar uma dança horrorosa aí, vocês me liberem e diga que tá tudo lindo e maravilhoso. Tô pensando em fazer yoga, essas coisas assim, sentada no chão, né? Porque até a dança eu não sei se como é que vai dar, não. Não sei se vai dar bom, se vai dar ruim, mas é o seguinte, eu vou tentar. Vou fazer as coisas para ser feliz. Eu sempre quis cozinhar, pelo meu trabalho, trabalhava praticamente domingo a domingo, não conseguia cozinhar. Tô aprendendo a cozinhar, tô amando, tô aproveitando cada pertinho da minha casa, tomando minhas panelas, nunca pensei. Meu jardim, regar minhas flores, minhas árvores, conversar, que eu olhava, achava que gente doida que fazia isso. Pois é, eu tô fazendo tudo aquilo, eu me tornei a senhorinha que bota a cadeira na porta pra ficar olhando a vida dos outros, falando com as plantas e pagando mico, dançando sem saber dançar, cantando sem saber cantar, mas sendo feliz. Sendo feliz, é isso aí que eu quero. Meu propósito de vida é ter paz, equilíbrio, ter saúde o máximo que eu puder, evitar os sintomas ou procurar ferramentas para viver o máximo que eu puder, ser eu mesma, de olheira, com cabelo sem pintar, toda flácida, mas sendo feliz. Me livrei desse peso de
de julgamento dos outros. Tem isso, viu? Quando você acha e sabe que pode morrer a qualquer momento, você liga o foda-se e tá tudo certo. Quando eu morrer, estiver no caixão, só vai eu sozinha, não vai ninguém comigo. Então, a galera que vai estar aqui, uns vão chorar, outros vão falar que maravilha, menos um traste na sociedade. Mas, sim, mas não tenho mais nada pra provar pra ninguém, né? Não tenho mais que estar no salto linda, maravilhosa, maquiada pra trabalhar pra ninguém. Não tenho mais que ficar na pressão, tendo que estudar, nem tendo que nada pra ninguém. Então, minha vida hoje é o quê? Cuidar de minha casa, do meu cachorro novo aqui, dos meus gado lá que não é meu, das minhas flores. Tem muita coisa aqui que eu ainda tenho que organizar na casa, que talvez eu faça uns vídeos também mostrando. E é isso aí, tamo junto.